Fala galera, continuando a nossa série sobre a calculadora Casio FX82MS, hoje a gente vai falar sobre como a gente pode usar essa calculadora para fazer a conversão de coordenadas polares em coordenadas retangulares e vice-versa. A gente tem esses dois modelos de calculadora, o mais antigo e o mais novo, mas não importa, tá bom? Vai funcionar da mesma maneira independente do modelo de FX82MS que você tenha. Eu vou passar as instruções utilizando essa calculadora mais antiga, mas não vai mudar nada. A gente tem esse sistema de coordenadas retangulares, que é o clássico plano cartesiano que a gente aprende na escola, e que a gente tem um ponto P no plano, e a gente vai localizar esse ponto utilizando as coordenadas no eixo X e no eixo Y, respectivamente. Já nas coordenadas polares, a gente vai ter os eixos X e Y, sim, vamos ter, mas a gente vai localizar o ponto de uma maneira diferente em relação a esses eixos. Por exemplo, aqui a gente tem a coordenada R. O que é essa coordenada R? É uma distância da origem do plano até o ponto. E a gente tem o ângulo θ. Esse ângulo θ ele vai ser medido em relação ao eixo X. A gente vai utilizar esse conhecimento na prática na hora que a gente for fazer a conversão desses sistemas de coordenadas na calculadora. Vamos lá. Agora eu vou demonstrar como fazer a conversão de coordenadas retangulares em coordenadas polares e vice-versa. Vale ressaltar que eu configurei a calculadora para graus. Você pode fazer a alteração de graus para radianos utilizando aqui o menu. Em para graus, degrees, 2 para radianos e 3 para o grado, que a gente não utiliza muito. No meu caso, eu vou continuar com degrees, em graus. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Se eu tenho as coordenadas x igual a raiz de 2 e y igual a raiz de 2, e eu quero convertê-las para coordenadas polares, vou fazer da seguinte maneira. Venho aqui em pol, insiro a coordenada x, vírgula para separar, insiro a coordenada y. Posso ou não fechar esses parênteses, eu gosto de fechar, mas não altera em nada o resultado. Pressiono igual. Ele primeiro vai exibir o r, que é igual a 2. Agora o θ ele vai ficar oculto dentro de uma variável. Então eu venho aqui em recall e recupero a variável f, que está aqui no botão de tangente. Então eu tenho que θ igual a 45. O r ele vai ficar salvo na variável e. Recall, botão de cosseno. Então eu tenho r igual a 2 e θ igual a 45. Agora, se eu quero fazer o caminho de volta, quero voltar essas coordenadas polares para coordenadas retangulares. Venho aqui em Shift, aperto o botão Pol e eu acesso a segunda função, que é a função rec. Aí venho aqui 2,45. Coloquei o R, vírgula, θ. Posso pressionar igual. E eu já tenho a minha coordenada X. Para ver a minha coordenada Y, RCL, F. RCL, botão de tangente. Acesso a variável F, que vai mostrar o Y. Então, da mesma maneira, o X vai ficar na variável E e o Y vai ficar na variável F. RCL, E, RCL, F. Por isso eu aconselho que, se você for utilizar essa conversão de coordenadas polares para retangulares e vice-versa, você evite armazenar valores nas variáveis E e F, pois todas as vezes que você utilizar a conversão, esses valores das variáveis vão ser substituídos pelos resultados das conversões. E aí, você já conhecia essa função? Responde aí nos comentários. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, considere assistir os outros vídeos da playlist dessa calculadora. Pode ser que tenha algo muito útil para você. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu!